Muito boa noite, turma. Chegamos na nossa AP7, né, da disciplina de diagnóstico cinético funcional e imaginologia dos membros inferiores e da coluna vertebral. Hoje, o joelho é o foco da nossa aula, né, da aula dessa noite. A gente vai rever um pouquinho de anatomia, vai ver como avaliar o joelho e alguns testes específicos, né? Então, vamos à aula. Vou soltar a aulinha para vocês. Vamos aproveitar o máximo que pudermos da aula e ao final, se tivermos dúvidas, a gente conversa um pouquinho. Qualquer coisa, só me acionar. Olá, sou o professor Marcelo Morghetti, professor da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia, membros inferiores e coluna vertebral. No dia de hoje, iremos estudar sobre joelho. Então, a gente vai dar ênfase a essa porção do nosso corpo. O que a gente vai estar vendo no dia de hoje? A gente vai estar estudando os métodos de avaliação fisioterapêutica que nós vamos estar realizando junto ao paciente. Iremos fazer a parte de palpação e inspeção desse paciente, fazermos a amplitude de movimento dessa articulação do joelho e depois finalizarmos com os testes específicos de joelho. Neste momento, quando você está na sua clínica e você recebe o seu paciente, você já começa então um processo de avaliação. De que forma? Quando esse paciente caminha até você, você já está fazendo a avaliação desse paciente. Esse paciente já está andando até você, você já está fazendo a parte de inspeção. Se ele tem algum problema a nível de joelho, você já vai reparar na própria marcha dele. Se ele vai estar andando com claudicando, se ele vai estar mancando, se ele vai estar arrastando a perna ou não, você já começa a imaginar o que esse paciente vai te apresentar de patologia, de problema. Uma vez esse paciente chegou até você, o que você vai fazer? Vai colher os dados dele, nome, nacionalidade, endereço, e aí você colheu todas essas informações pessoais dele e você começa a fazer análise desse paciente. Qual é o primeiro passo? A queixa. Qual é a queixa principal que esse paciente levou a procurá-lo ao médico e procurá-lo para tratar? Então, neste momento, quando ele começa a relatar a sua história, a gente sempre pede para você não parar, né, durante a fala do paciente, você ficar interrompendo isso o tempo todo. Deixa ele falar tudo, à vontade. Quanto mais ele falar, você vai anotando os tópicos importantes, você vai anotando o que você acha importante na sua ficha, para depois, quando ele finalizar a sua fala, você aí vai interpretá-lo, você vai entrar, conversa com ele e vai tirar as dúvidas necessárias. Por quê? Nesse momento, o paciente ele chega, ele tem uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento ali para ele divulgar essa patologia. Então, ele vai chegar, vai contar o que aconteceu. Ah, está doendo o meu joelho, está doendo na região da frente, de trás, do lado. E aí começou a doer faz 2 dias, 3 dias, 5 dias, ou começou a doer depois que eu fui praticar uma atividade física, fui jogar bola, e aí depois da partida doeu, eu fui fazer uma caminhada, andar de bicicleta, não importa. Então, nesse momento, você deixa ele falar. Uma vez ele contou toda a história principal dele, ele fez a queixa, que é a dor no joelho. Vai mostrar para você, vai falar aonde está doendo, qual região está doendo, e vai te relatar. Aí você interpreta ele. Algumas perguntas que você achar necessário para finalizar isso daí. Uma vez ele fez essa parte da queixa, você já teve também contato com a história, né? A história dessa doença, o que levou ele a ter essa doença. Então, ele vai te relatar que foi jogando futebol, no final da partida ele teve uma pancada, ele sentiu dor, no outro dia ele não conseguia andar, o joelho estava inchado, é uma patologia. Ou, estava jogando, eu senti meu joelho fazer um estalo, fazer um barulho, é outra patologia. Ou, eu estava fazendo o quê? Estava caminhando, pisei no asfalto ali, tinha um buraco, pisei e torci o meu joelho,
É outro problema. Então, você vai escutar a história de que forma aconteceu isso daí. Ou simplesmente ele falou, eu tenho essa dor há muito tempo, há alguns anos eu trato, melhora, volta. Então, aí você começa a fechar o seu diagnóstico. Uma vez você colheu essa história, aí você vai perguntar, né? Se ele não relatar, se essa dor aumenta no trabalho, se essa dor aumenta na hora do lazer, se ele aumenta quando ele está fazendo algum movimento, se ele faz um movimento brusco e essa dor aumenta ou não. Então, aí, depois que ele contou tudo, você vai interpretando ele, você vai questionando o paciente para você ter a melhor forma de informação. Acabou esse momento, aí você vai questioná-lo da seguinte forma. Inspeção, né? Você vai até ele, você vai perguntar para ele o quê? Se ele teve algum trauma, se ele teve algum acidente, se foi praticando um esporte, pode ter sido, mas não. Ele vai relatar, não, eu acordei com essa dor. Então, você vai interpretar esse momento de que forma? Se foi uma posição de dormir, se não foi, se foi no trabalho, qual a relação do trabalho com ele, se ele trabalha sentado, se ele trabalha em pé, se ele trabalha caminhando o tempo todo, ou se ele fica estático, parado o tempo todo, ou se essa dor aumenta ou diminui no trajeto do caminho que ele vai de casa ao trabalho, do trabalho para casa, se ele vai de carro, se ele vai de ônibus, se ele vai de ônibus, de metrô, de metrô, se ele vai em pé, se ele vai sentado, no ônibus, se ele vai em pé, se ele vai sentado, como é que é esse processo todo. Porque isso é importante para você já começar a imaginar o que esse paciente pode vir te relatar de problema. Ou, se na hora que ele está brincando com o filho, com a filha, ele está lá e sente a dor, pega a criança no colo, ele sente um aumento de dor. Ou, se ele está lá no momento de lazer, está lendo o livro, está com a perna esticada, não está doendo. Ele dobra o joelho, flexiona esse joelho, ele começa a ter dor. Então, isso você já começa a associar. Então, você fala, bom, se na hora que você flexiona o joelho você tem dor, no teu trabalho, você trabalha sentado, como é que você fica a maior parte do tempo? Você levanta de cada 45, 50 minutos para movimentar? Isso é importante, né? Você está lembrando ele. Se ele trabalha sentado e sente dor com a flexão do joelho, se ele estica esse joelho, se ele levanta cada 50 minutos para caminhar, para movimentar, para ativar a circulação. Ah, eu não posso levantar. Então, você auxilia a ele, você orienta ele a esticar a perna e fazer o movimento dorsiflexão e flexão plantar dos pés, né? Vai fazendo esse movimento para ativar a circulação do membro, para ver se melhora um pouco essa dor. Então, você tem que colher essas informações, essas características de trabalho dele. Se ele vai no ônibus, se ele fica em pé, então ele tem um trajeto longo, ele fica muito tempo em pé. Então, o excesso de peso, se ele tem excesso de peso ou não, isso pode ser prejudicial a ele. Então, o peso extra acaba prejudicando o joelho dele, aí ele tem essa dor, e aí ele vai trabalhar em pé, volta, às vezes, no ônibus em pé, então isso é prejudicial. Então, a gente começa a ver, né, o que está levando essa doença, o que está levando essa dor desse paciente. Uma vez você colheu essas informações, você vai entrar no quê? Processo de verificar a pressão arterial dele, você vai ver a temperatura dele, você vai perceber se tem necessidade ou não de fazer a ausculta, frequência respiratória cardíaca ou não. Se é um paciente idoso, você faz. Se você não vê necessidade, ele é um paciente jovem, você não vê necessidade, então você acaba não fazendo. O ideal é sempre fazer. Por quê? Eu sou da seguinte opinião, é melhor você fazer em excesso do que você deixar alguma lacuna aberta e depois você ter algum prejuízo junto a esse paciente. Então, faça todo o exame, faça a frequência respiratória, frequência cardíaca. Ah, mas eu vou tratar do joelho, tem que fazer? Faça. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo depois. Se acontecer alguma coisa no segundo momento do seu trabalho, no segundo momento do seu estágio desse paciente, você vai fazer um fortalecimento, você chegou à conclusão que ele tem fraqueza muscular, então por isso está prejudicando a articulação do joelho, e aí você vai pedir para ele fazer alguma atividade física, você já antecipou, né? Você já fez a frequência, você já percebeu, está tudo certo, ok. Se tem alteração, você já orienta a procurar um médico, especialista nessa área, para ele estar em contato. E aí, se no teu planejamento tiver atividade física no final, você já pede para o médico encaminhar uma carta, se pode ou não estar realizando atividade física, para você montar o seu quadro
de tratamento dele, de trabalho dele para depois fortalecer e alongar essa região. Então, vai ter um pouco de esforço, então você já adianta. Você já fez o exame de frequência respiratória, frequência cardíaca, percebeu algo? De imediato. Não percebeu nada, mas mesmo assim você peça a ele procurar o médico, te trazer uma carta de recomendação, indicando que ele possa fazer as atividades físicas, e aí, em cima disso, você faz o planejamento de atividade física, se você achar necessário, no tratamento dele, no caso dele, né? Nós vamos ver hoje, a gente vai visualizar o quê? Isso, se tem fraqueza muscular, se não tem. Então, qual caminho a gente leva a isso? Uma vez finalizou, você vai fazer a parte de inspeção. Então, a inspeção você já fez no caminhar desse paciente, você já percebeu algo, e aí você vai observar se nessa região da perna dele, do joelho, existe cicatriz, se existe edema, se está quente, ruborizado, vermelho. Se está quente, está ruborizado, nós já podemos imaginar que ele tem uma inflamação ali. Nós vamos vir no dia de hoje o que? Existem umas bolsas ali, umas bursas que inflamam. Então a gente acaba tendo umas bursites na região do joelho e aí acaba prejudicando. Então, na hora que você faz a inspeção, você já vê que está vermelho ali. Você coloca a sua mão, você sente a temperatura um pouco mais elevado, você já pode imaginar que pode ser uma bursite. Ah, mas o paciente veio, está um dia de muito calor e aí está quente pela temperatura. Mas como você levou alguns minutos, 10, 15 minutos, naquela primeira parte da conversa, colher informação, a temperatura corpórea dele já estabilizou, já normalizou. Então, você já descarta temperatura externa. Aquilo que você está fazendo, aquela palpação ali que você está percebendo na inspeção, a temperatura mais elevada, já é do problema mesmo, do processo inflamatório que ele está apresentando. Então, você tem essa capacidade de fazer isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado junto ao paciente. E aí, o que mais você vai ver? Se tem algum trauma, vai estar com edema, com hematoma, né? Vai estar roxo naquela região, já é uma característica de que foi algum trauma que levou até o problema. Então, você já começa a visualizar o que está acontecendo. Ah, pode ter sido só o trauma, então é parte óssea muscular, mal pegou um ligamento, pegou um tendão ali, que por isso está inflamado, você está sentindo essa dor. Ou não, ou o trauma foi mais severo, levou uma lesão de menisco, levou uma lesão de ligamentos, né? A gente vai visualizar hoje os testes sobre ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, meniscos, né? Então, a gente vai estar vendo isso daí, você já pode imaginar, às vezes, uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais grave, no caso. Então, avalie o paciente com calma, avalie o paciente com tranquilidade, demore o tempo que for necessário para você fazer essa avaliação. Não precisa se preocupar com o tempo. Primeira sessão é avaliar. Você não precisa iniciar o tratamento, você pode até começar com alguma coisa, algum tratamento ali inicial, mas o importante é a avaliação. Uma avaliação bem feita, você tem certeza do resultado positivo no final, o sucesso atingido. Uma avaliação mal feita, a tendência é esse paciente não ter sucesso nessa recuperação. Ele pode ter um sucesso momentâneo, mas esse quadro vai voltar de dor, vai voltar de algia, vai voltar de inflamação, aí ele vai voltar em você. Aí você trata e vai, o paciente vai e volta, até ele cansar e procurar um outro médico, um outro fisioterapeuta, no caso, o fisioterapeuta, porque não está resolvendo o problema dele. Então, tenha esse cuidado. Faça a avaliação com calma, bem tranquilo. Se tiver dúvida, repete as avaliações, repete o teste, repete o que você está fazendo. Não fique com dúvida na avaliação, tá? Se tiver que palpar 2, 3 vezes, você faz a palpação. Se você não está achando o grupo muscular, você não está achando a parte óssea de acordo, não perca tempo. Faça de maneira correta, aí sim você vai ver o sucesso no seu tratamento. E aí, dar início. Então, vamos começar de que forma? A primeira parte que a gente precisa fazer com o paciente é o quê? A gente vai estar vendo a anatomia palpatória. A gente precisa fazer, então, a inspeção palpatória nesse paciente. O que a gente vai estar avaliando? Precisamos avaliar a parte óssea,
do paciente, precisamos avaliar a parte muscular, parte ligamentar, parte de tendão. Então, tem vários fatores que ali a gente está envolvendo essa parte que é necessário você fazer. Então, a gente vai recapitular alguns conceitos, algumas informações anatômicas para você poder fazer com o maior sucesso essa parte da análise palpatória. Então, eu vou chamar aqui, vou mostrar para vocês o Atlas, para a gente relembrar alguns conceitos. Então, o que acontece? O joelho é formado por 3 ossos, né? A gente tem o fêmur, e tem a tíbia, e tem a patela. Então, eu tenho aqui o meu fêmur, eu tenho aqui a minha patela, e eu tenho aqui a minha tíbia. A fíbula, que está lateralmente aqui, na porção lateral, ela não tem contato com a articulação do joelho, mas a gente vai estudar porque ela é importante também. Então, quando eu falo de fêmur, o que eu preciso lembrar do fêmur? O fêmur tem algumas estruturas importantes que a gente tem que relembrar. Então, o fêmur é formado da cabeça do fêmur, eu tenho o colo do fêmur, e tenho aqui o trocânter maior e o trocânter menor. São pontos de origem e inserção de músculos, né? Então, a gente tem que relembrar essa porção. Então, o que acontece? Então, a gente vê aqui, no caso aqui o trocânter maior, os músculos glúteos, né, que nós estudamos na aula passada, eles vão estar todos se inserindo nessa porção. É muito comum existir fratura, né, nessa região aqui de cabeça e colo do fêmur. O que mais que eu lembro aqui que eu preciso mostrar para vocês? Aqui é a região do epicôndilo, né? Então, eu tenho aqui o epicôndilo lateral, que é uma importante parte de palpação, e o epicôndilo medial, que a gente vai ter aqui. E eu tenho a região de côndilo, tá? Côndilo, então, está aqui, ó. Côndilo medial, e aqui eu tenho o côndilo lateral. Então, ó, a região de côndilo é uma área importante, que ela vai estar em contato com o quê? Com o osso da tíbia. Então, nós temos que relembrar esses conceitos. Aí eu venho aqui e falo da patela. O que a patela tem? A patela tem uma porção aqui, a gente chama aqui embaixo do azul, a gente chama do ápice dela, e aqui em cima a gente tem a base da minha patela. E aqui é o centro da minha patela, né? O corpo da minha patela. Então, a gente divide a patela em 3 porções. A gente vai estar percebendo que tem o quê? Uns ligamentos importantes nessa área. Principalmente aqui, ó, ligamento patelar. É um ligamento importante que a gente vai ter que estudar, tá? Aí nós temos o quê? A tíbia. Tíbia essa também que a gente precisa lembrar algumas particularidades. Essa porção aqui em cima da tíbia é o côndilo, né? Então, eu tenho o côndilo lateral e tenho o côndilo medial. Esse côndilo serve, então, de contato junto com o fêmur. Então, entre o tíbia e fêmur, nesta área dos côndilos, tanto do fêmur quanto da tíbia, eu vou ter o menisco. A gente vai ver o menisco. Menisco o quê? Qual é a função do menisco? A gente vai estudar que a função do menisco é fazer o quê? Amortecer o impacto. Amortecer a região entre fêmur e tíbia. Então, ela fica exatamente entre os côndilos. Então, na hora que você está fazendo caminhar, você está correndo, você está em pé, esse menisco está recebendo esse impacto, né? Então, absorvendo esse impacto para não ver o contato entre os ossos do fêmur e da tíbia. Então, ela vai ficar alojada nessa porção dos côndilos, tá? Aqui eu tenho a porção da tuberosidade da tíbia, e aqui embaixo eu tenho o quê? O maléolo. Maléolo esse medial. Então, são as estruturas que eu tenho que saber da tíbia, ok? Então, a gente tem aqui da fíbula, que vai participar do processo. Opa! A fíbula. Então, a fíbula aqui que eu tenho aqui de importante que eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar da fíbula da parte do maléolo também, né? Então, eu tenho o maléolo, aqui a fíbula, o corpo dela todo. Opa! Deixa eu sair aqui. Vamos voltar nela. Então, o que acontece?
eu tenho nela a porção aqui, ó, do maléolo, que é importante para a gente fazer depois a parte de goniometria, né? O maléolo lateral. Então, no meu tornozelo, eu tenho o maléolo medial, que é do osso da tíbia, e o maléolo lateral, do caso da fíbula. Então, nós temos essa porção aqui. E que mais que eu tenho para ver aqui da minha fíbula? A cabeça dela, tá? Então, a cabeça da fíbula aqui que vai estar em contato junto ao osso da tíbia, fazendo a junção deles todos. Então, essa parte óssea que a gente vai fazer a palpação junto ao paciente agora. Então, eu vou até o meu paciente. O paciente já se encontra em decúbito dorsal. Nesse momento, então, eu venho e vou fazer a palpação óssea. Então, no primeiro momento, eu pego a patela. Então, eu estou fazendo a palpação da patela. Então, a base dela aqui, o ápice dela aqui e o corpo dela aqui no meio. Então, eu faço toda a palpação, região medial, região lateral, região superior, região inferior. E aí você faz a parte de palpação. O que acontece quando você faz a palpação, né? Nessa parte aqui. Quando você está fazendo a palpação, lembramos, você não pode, de forma alguma, você pode fazer uma palpação superficial, muito leve, que aí o que acontece? Você não tem a resposta necessária. Se você faz simplesmente tocar a pele do paciente, só sentir o osso meio superficial, você não tem a resposta procurada. E se você fizer uma palpação muito forte, muito severa em cima dessa região, você vai o quê? O paciente pode estar com uma fratura de patela, né? Se ele tiver uma fratura e você vai lá e palpa com muita intensidade, com muita força, essa dor pode vir a aumentar, pode acentuar essa dor. Então, lembra, você precisa e necessita fazer a palpação de forma moderada. Ah, mas como que eu sei que força é moderada? Você vai descobrir junto ao paciente. Quando você está fazendo a palpação, você observa a face dele. Se ele estiver fazendo face de dor, cara de dor, você, opa, para. Está muito intensa a minha palpação. Se ele não está fazendo mudança nenhuma na fisionomia, você pergunta, está tudo bem? Está doendo? Está tranquilo? E aí você vai vendo, você vai encontrar o equilíbrio, tá? Nessa palpação. Então, voltamos aqui à patela. Então, você está fazendo a palpação todinha nessa porção. Logo abaixo da patela aqui, eu tenho o quê? Tendão patelar. Então, eu estou palpando o tendão patelar nesse momento aqui, né? Você sente. E aí, eu estou observando o rosto do paciente, não está sentindo nada. O fêmur, o que acontece? Então, o fêmur, ele sai aqui da região do quadril, nós já estudamos quadril. Então, ele vem a cabeça do fêmur, tá? Ele vem aqui. Aí, eu consigo fazer a palpação, ó. Nessa porção aqui, eu tenho o trocânter maior. Eu faço a palpação do trocânter maior, percebo aqui. Faço sempre dos dois lados, tá? Você precisa fazer a palpação dos dois lados. Eu não fiz ainda da patela esquerda, mas irei fazer. Então, aqui só para mostrar para vocês o trocânter maior. E aí você vem fazendo a palpação todo lateralmente, ó. Até nós chegarmos no epicôndilo. Chegou no epicôndilo, faz a palpação e depois você vem palpar a região de côndilo, tá? Seria essa porção aqui. Então, o epicôndilo e o côndilo. Mesma coisa aqui, ó, região medial. Então, você vem, palpa o côndilo e o epicôndilo. Aí você faz toda a palpação novamente na parte medial do osso fêmur, tá? Até chegar na região de virilha. Nesse caso aqui, eu fiz, agora estou palpando a patela. Então, a parte do ápice, parte da base, o corpo da patela. Então, estou fazendo toda a palpação nas margens lateral e medial, região superior, região inferior, e depois já vou palpar ligamento patelar, ou tendão patelar aqui, tá? Então, eu olho lá o paciente, está tudo bem, não fez fisionomia de dor, nada. E vou palpar o fêmur aqui também, tá? Então, trocânter maior, venho todo lateralmente, venho na porção do epicôndilo lateral, côndilo lateral, côndilo medial
epicôndilo medial, faça a palpação, não perceba alteração e venha a parte medial. Fiz o fêmur, nós vamos agora aonde? Tíbia. Então, a tíbia, aqui, também existe os côndilos, né? Medial e lateral. E aqui a parte do corpo dela. Então, eu vejo todo esse processo aqui. Nosso paciente, se vocês prestarem atenção, ele tem uma cicatriz aqui, ó. Então, na inspeção, eu já percebi que teve uma cicatriz, uma cirurgia aqui. Então, um dos problemas que pode ter levado a ele estar aqui com a gente é o quê? Ele ter sofrido um acidente, ter tido alguma lesão ligamentar ou alguma lesão a nível ósseo. Como eu já conheço o paciente, a história do paciente, eu sei que ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, tá? No caso, ele me falou isso anteriormente. Então, tem a cicatriz aqui, e aí a gente vai ver que tem a cicatriz, não dá para vocês visualizarem, mas tem aqui uma cicatriz, e a outra cicatriz está aqui onde foi feita a cirurgia, né? Aqui a gente consegue ver, ó, se você conseguir virar aqui, eu vou ter outra cicatriz, tá? Bem nessa mancha mais escura aqui, ó. Então, aqui eu sei que ocorreu intervenção cirúrgica. Então, no caso do meu paciente, eu sei que ele tem colocação de 2 pinos na perna. O que acontece? Então, muitos dos aparelhos que tiver calor profundo, a gente não pode utilizar. Vocês vão aprender isso no discorrer do curso, por causa dessa colocação de pino. Mas, retornamos. Então, eu estou na parte da tíbia e venho, ó, tíbia maléolo medial. Então, eu vejo toda a parte da tíbia. Do lado esquerdo, novamente, faço a palpação dos côndilos, tanto a porção lateral como a porção medial, faço a palpação. O corpo dela, né, tem a tuberosidade, que fica logo aqui no centro, e a gente vai fazendo a palpação de todo o osso até encontrarmos maléolo medial. Então, eu fiz a parte da tíbia. Qual outro osso que a gente precisa avaliar também? A fíbula. Mesmo ela não estando em contato com o joelho, mas ela faz parte do grupo da parte óssea, de coxa e perna. Então, a gente também necessita fazer a avaliação. Então, a fíbula ela se encontra na região lateral, né? Aí eu vejo aqui a cabeça da minha fíbula. Eu tenho aqui uma pontinha aqui que a gente chama o ápice da fíbula e vou fazendo, seguindo o trajeto, fazendo a palpação até encontrarmos maléolo lateral. Então, aqui eu faço toda a palpação óssea. Se o paciente tiver fratura, se ele tiver algum problema a nível ósseo, ele vai relatar dor. Nesse caso aqui, no caso dele, a gente não está percebendo nenhuma alteração. Não tem edema, não tem rubor, não tem calor, ele não está tendo dor. Então, a parte óssea está preservada nesse momento. Na perna direita, farei a mesma inspeção. Então, acho a cabeça da tíbia, o ápice da tíbia, da fíbula, desculpa, e vou fazendo a palpação até região de maléolo lateral. Olhando para o paciente, eu vejo que ele não tem fisionomia de dor, ele não tem nada de relacionado à dor, não se queixou. Então, nesse momento, eu finalizei a parte óssea da minha avaliação palpatória. Agora, nós vamos entrar na parte o quê? Muscular, tá? Vamos voltar aqui no meu slide, onde eu vou colocar para vocês os músculos. Os músculos, ó, que músculo que a gente tem nessa porção? Então, eu tenho o quadríceps femoral, né? Que vai estar formando a minha coxa. Eu estou vendo numa vista anterior, tá? Então, tenho meu quadríceps femoral, onde eu tenho 4 grupos musculares. O reto femoral, eu tenho vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial. Então, vamos ver aqui cada um desses músculos aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o reto femoral. É um músculo extenso, longo, tá? Então, a gente consegue fazer a palpação. Ele vai vir, o tendão dele vai vir aonde? Junto à patela, ó. Então, a gente percebe que o tendão,
do reto femoral vai se unir lá na patela. Então é importante a gente saber. Aí eu tenho para a região medial o vasto medial. Para a lateral, eu tenho o vasto lateral. E o vasto intermédio, onde fica? Eu volto para o reto femoral, ele fica abaixo. Então aqui, ó, é o meu vasto intermédio. Ele fica abaixo do reto femoral. Então é um músculo mais profundo que a gente vai estar fazendo a palpação. Então vamos voltar ao paciente e vamos ver essa parte, então, do grupo muscular do quadríceps. Então, ó, vou levantar a bermuda dele. E aí, o que eu sei? O reto femoral passa bem no centro. Então, eu faço a palpação. Essa palpação, volta a dizer, não pode ser superficial e não pode ser de uma maneira muito intensa. E se ele tiver uma distensão muscular, se ele tiver uma contratura muscular, se ele tiver com qualquer problema de inflamação a nível de grupo muscular, de fibra muscular, se você faz uma palpação com muita intensidade, com muita força, você vai levar esse paciente a aumentar a sua dor. E nós não queremos isso. Ele procurou a sua clínica, ele procurou os seus cuidados para eliminar o problema, para tirar a dor, para tirar o que está incomodando. E você já no primeiro dia, você faz com que aumente essa dor por uma avaliação errada, numa palpação errada, esse paciente vai ficar muito bravo com você. E aí pode ter casos que o paciente nem retorna. Ele simplesmente ignora e fala, fui lá para melhorar, piorei de dor. Então, tome cuidado. Então, você faz a palpação aqui do vasto medial. Do reto femoral. O que acontece? Como é um músculo que está em cima, eu tenho o vasto intermédio abaixo dele. Então, neste momento, eu vou precisar, sim, fazer uma pressão um pouco maior, fazer um esforço um pouco maior. Então, você orienta o paciente. Ó, eu vou ter que palpar agora seu grupo muscular, fiz a palpação do músculo, agora esse segundo músculo, ele é mais profundo. Então, para eu poder sentir esse grupo muscular, esse músculo específico, que é o vasto intermédio, eu preciso aumentar a minha pressão, eu preciso aumentar a minha força. Então, você orienta o paciente do que você vai fazer. Não pega ele de surpresa. Não vai apertando com mais intensidade, que esse paciente pode se assustar e reclamar. Então, você falando para ele, ele já vai estar esperando, e aí você faz a palpação de maneira mais forte, com mais intensidade. Então, aí você vem e aperta com mais força. Mas o paciente já está aguardando, já está esperando você nessa forma. Então, eu fiz aqui, observando a face dele, não percebo alteração, tudo ok. No vasto medial, o paciente não relata nada, não desconforto e não relata dor. E a parte do meio, parte medial, então é o vasto. Então, estou fazendo a palpação do vasto medial, tá? Ó. Então, observa o paciente, não relata dor. Fiz do esquerdo, faço do direito. Preciso comparar, né? Preciso perceber isso daí. Então, eu venho no reto femoral, faço a palpação, ele passa bem no centro. Aí eu relato para ele que eu vou fazer a palpação mais profundo, né? Então, preciso de mais força, mais intensidade. Então, nesse momento, eu faço com mais intensidade, mas o paciente já foi orientado. Estou observando a face dele, não teve alteração. Venho na região medial, então, o vasto medial. E aí você vem até próximo da virilha. E vem até a região do joelho. E faço o vasto lateral. E aí vem até próximo à cabeça do fêmur, ali no trocânter maior, que você estava fazendo essa palpação. Então, esse é o grupamento do quadríceps, né? Quadríceps esse do nosso paciente. Quais outros músculos que nós precisamos estar visualizando? Então, vamos voltar aqui na lousa, no slide. Eu tenho um outro músculo importante, que é o músculo sartório. O músculo sartório,
ele sai lá da crista ilíaca e vai até região de joelho, ó. Ó o comprimento dele, ele é um músculo fino, né? Não é tão espesso, mas ele é longo. Então, ó, ele vem aqui na região da tíbia. Então, a gente vai fazer a palpação desse músculo. Então, ele vem, estou voltando ao paciente, ele sai aqui na crista ilíaca, aqui superior, ele vai cruzar todinha a perna e vai vir aonde? Até tíbia, é o côndilo medial da tíbia. Então, ó, venho palpando, ó, e aí você vai percebendo, junto ao paciente, se está tendo algum desconforto. Então, o músculo sartório. Deste lado, a mesma coisa. Então, começa na crista ilíaca, aqui, e ele vai vindo, cruzando, todinho, a sua coxa, e vai se inserir, né, na porção do epicôndilo da tíbia. Então, veja que é um músculo extremamente longo. Qual mais músculo que nós vamos ver? Então, a gente viu o sartório. Nós temos, mais interno, qual músculo? Deixa eu tirar o sartório para a gente ver outro músculo aqui. Ó, adutor magno, que faz qual movimento? De adução. Então, o adutor magno, ele fica mais na porção medial da perna. Então, vamos voltar ao paciente. O adutor magno, então, fica nessa porção medial, ao lado do vasto medial. Então, o vasto medial estava mais aqui, ele fica mais centralizado aqui embaixo, ó, mais para posterior do que para anterior. Então, ele faz um movimento de adução. Então, você faz a palpação todinho no adutor magno, de um lado e do outro lado. E aí vem até próximo à virilha, ok? Então, tem esse músculo aqui também. Mais músculos que a gente precisa ver. O outro músculo que a gente precisa visualizar são os músculos da cadeia posterior. Então, eu tenho aqui o bíceps femoral, cabeça longa. Eu tenho o outro músculo, o semitendinoso. Eu tenho aqui o vasto lateral, que então ele também dá a volta, ele pega na região posterior do meu músculo. Eu tenho aqui, então, o semimembranoso. Na região embaixo aqui, na região já da perna, junto tíbia e fíbula, eu tenho o quê? O músculo gastrocnêmio. E abaixo do gastrocnêmio eu tenho o músculo sóleo, ou solear. E vão se unir aqui no tendão, né? Que é o tendão calcâneo. Então, essas são as partes que eu preciso fazer a palpação da parte posterior. Então, no paciente, vamos ver como é que é feito dessa forma. Então, o paciente já está em decúbito ventral, já elevo aqui para a gente poder fazer a palpação. Então, eu tenho aqui semimembranoso, semitendíneo, bíceps femoral, cabeça longa, gastrocnêmio, tendão calcâneo. Então, a gente começa a fazer a palpação. Então, aqui eu tenho o semimembranoso. Depois eu tenho aqui o bíceps cabeça longa. Porção do semitendíneo. Estou fazendo a palpação. Aqui a mesma coisa. Então, aqui eu faço a palpação. Faço a palpação do outro músculo. E aqui eu faço também. Então, fiz a palpação da cadeia posterior. Venho para a região da minha perna, onde eu tenho o músculo gastrocnêmio. Ele tem 2 ventres musculares. Então, eu palpo de uma porção, palpo do outro lado, tá? Então, até aqui embaixo, próximo ao maléolo. Do lado esquerdo também, faço aqui. E aí eu tenho o quê? Abaixo do gastrocnêmio eu tenho o músculo sóleo. Então, neste momento, você vai pedir para o paciente o quê? Você vai falar que vai fazer aquela inspeção, aquela palpação com mais intensidade, com mais força. E aí você vai, então, pressionar com mais força. O paciente já está aguardando, já está esperando. E aí você faz a palpação, tá?
Aí você consegue fazer a palpação, chegar até lá. E para finalizarmos, tendão calcâneo, né? Que vai fazer a união junto ao osso calcâneo. Então aqui está preservado, está tudo ok. E desse lado também eu faço a palpação, está tudo ok. Vejo que aqui ele tem uma cicatriz, uma mancha, então na inspeção a gente coloca. Aqui ele tem uma outra mancha, uma outra cicatriz. Então tudo isso é importante você, quando estiver fazendo a tua análise, você vai fazendo, você vai observando e vai anotando junto a sua ficha de anamnese, a tua ficha de avaliação. Nessa parte muscular, então, a gente viu. E aí, o que faltou a gente visualizar? As porções das bursas, né? Então, na região do joelho, vou pedir para o paciente depois voltar à posição, eu tenho aqui, ó, junto à patela, eu tenho o quê? Uma bursa pré-patelar. Já aqui no ligamento, no tendão patelar, eu tenho uma bursa, né, uma bolsa, chamada infrapatelar. São essas regiões que podem estar quentes, inflamadas, que aí vão te dar a resposta do quê? De uma inflamação, uma bursite. Então, atrás eu tenho, ó, eu tenho aqui a bursa infrapatelar profunda. Então, veja que eu tenho a infrapatelar profunda e tenho a infrapatelar, tá? Superficial. E eu tenho aqui em cima, ó, eu tenho que a bursa suprapatelar, que ela fica onde? Ela fica próximo ao tendão, né, do reto femoral, ela fica logo ali no término, próximo à patela. Então, aqui quando está nessa porção, se ela tiver inflamada, você vai ter uma bursite nessa região, ou pode ser uma tendinite que está acontecendo, tá? Na região do quadríceps. Então, vamos fazer análise dessas porções das bolsas, das bursas que tem junto ao joelho. Então, eu tenho aqui em cima a suprapatelar, eu tenho a infrapatelar e eu tenho a infrapatelar profunda, né? Então, eu faço a palpação. Lembrando que a palpação tem que ser de forma moderada, nada muito em excesso. Faço aqui novamente no paciente. O que aconteceu? Neste caso, o paciente acusou uma dor. Eu fiz a palpação, ele acusou uma dor, ele fez uma fisionomia de dor. Vocês não perceberam, mas eu percebi. O que acontece? Eu já sei que nessa região ele já tem, ou ele tem uma bursite, ou ele está com o quê? Com uma inflamação no tendão ali, está com uma tendinite no joelho esquerdo. Então, nesse momento, eu já começo a mudar a minha análise em cima do joelho esquerdo do paciente. Eu já sei que ali tem alguma patologia que está envolvida. Então, a gente vai aprofundar essas análises, a gente vai aprofundar isso daí para a gente fechar o diagnóstico. Então, se ele tem dor, eu não vou apertar mais. Já chegou à conclusão que ali ele sentiu dor. Eu preciso palpar as outras bursas, né? Então, eu tenho a infrapatelar, normal. E aquela posterior profunda, você vai palpar mais ou menos no centro da patela. E aí você consegue palpar. E aí você vê. Então, no caso do paciente, do lado direito está ok, do lado esquerdo ele teve o quê? Nessa porção da suprapatelar, ele teve um desconforto. Então, a gente já começa a olhar diferente. Tudo bem? Então, a gente já vai aqui. Não vou palpar mais essa parte, não tem a necessidade. Vou lá, coloco na minha ficha que ele apresentou um quadro de dor na região dessa bolsa supraescapular. Então, a gente não sabe se é uma bursite ou uma tendinite. A gente vai verificar durante o resto da análise, da avaliação desse joelho desse paciente. Tudo bem? Então, a gente terminou a parte anatômica. Então, a gente já viu, vamos dar continuidade. Então, eu saio. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o teste, a avaliação do goniômetro. Então, a gente vai ver a angulação que esse paciente tem do joelho. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer o quê? A flexão de perna. A angulação normal, esperada,
é de 0 a 140 graus, segundo o Marx. Então, o que acontece nesse momento? A gente pega o goniômetro, o paciente está em decúbito dorsal, o braço fixo eu vou colocar paralelo à superfície lateral do fêmur. Então, o osso fêmur está aqui, então aqui é o braço fixo. Tudo bem? Aonde que ele vai estar direcionado? Ele vai vir direcionado ao trocânter maior. Tá? O trocânter maior do fêmur, então, está aqui, então ele vai estar direcionado nessa parte. O braço móvel vai estar paralelo à face lateral da fíbula. Então, a fíbula está o osso passando aqui, né? Então, aqui é o braço móvel. E aonde que a gente vai colocar como referência? O maléolo lateral do paciente. Então, aqui é o maléolo lateral. Então, aqui vai ser o nosso ponto de referência. E o eixo? Onde que eu vou ter a angulação marcando? Então, na face articular do joelho. Então, nessa parte aqui. Então, a gente vai esperar o que do paciente? De 0 a 140 graus para nós termos essa análise. Então, eu vou até o paciente. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui o goniômetro. O goniômetro é o que a gente vai estar usando para fazer. Então, o braço fixo é esse, né? O braço móvel é aonde eu faço a medição, aonde eu tenho a angulação. A linha do meio que vai me dar a resposta, a ponta dela tem uma flecha, né? Então, essa flecha que me mostra qual grau de angulação essa articulação está apresentando. E aqui é o eixo, né, onde tem os graus para a gente comparar. Então, eu faço a marcação e vamos ver quanto que está dando do paciente. Então, eu venho até o paciente já está em decúbito, né? Então, a gente já vai fazer de que forma? Peço para ele flexionar o quadril. Aí, o que acontece? O braço fixo, eu coloco junto ao osso fêmur, tudo bem? O braço móvel, eu vou seguir o maléolo, o eixo está na região articular aqui, e aí eu peço para o paciente, então, agora levantar a perna e fazer a flexão do joelho até o máximo que ele consegue. Ele fez, eu venho aqui, observo e vejo quantos graus está apresentando para mim. Esse paciente está apresentando 115 graus na porção esquerda. Então, ele tem o quê? Ele tem uma limitação articular. Está dentro do normal? Tá. O normal não é 140, mas ele tem um pouquinho menos. Lembra que a gente viu que ele teve uma dor nessa região, uma palpação? Pode ser um encurtamento muscular que está levando a ter esse encurtamento. Aí, o que eu faço? Estico a perna dele e vou fazer do outro lado, para a gente ter um comparativo. Então, eu venho, peço o paciente flexionar o quadril, flexiono o joelho, coloco o braço fixo aonde? Junto ao osso fêmur, paralelo a ele. O braço móvel, eu coloco na região da fíbula. E o eixo, essa porção redonda aqui, na face articular do joelho. Então, coloquei aqui, peço para o paciente fazer a flexão. Vou até maléolo, sigo a linha do maléolo e observo a resposta. Este paciente já me mostra na perna direita dele, ele já me mostra o quê? 147 graus. Então, é bem maior do lado direito do que o lado esquerdo. Então, ele tem o que? Provavelmente do lado esquerdo, um encurtamento, né? Um encurtamento que está limitando esse movimento. Então, a gente já tem esse parâmetro também. Então, por isso a importância de você realizar em ambas as pernas, para você poder comparar, para poder você chegar à tua conclusão. Então, a gente percebeu que ele tinha uma tendinite ali, ou uma bursite, que ele sentiu dor à palpação, e agora tem o limitador angular. Então, ele está tendo menos flexão. E a extensão? A extensão é o contrário, né? Se ele fez a flexão, no caso aqui, chegou a 115 graus. Quanto que é a extensão? Eu preciso fazer a marcação da extensão? Não. Porque o que acontece? Ele saiu de 0 e veio a 115. Ele vai sair de 115 e vai vir a 0. Então, eu percebo aqui que está com 0 graus. Então, eu não tenho a necessidade de fazer a goniometria da extensão. Mesma coisa da perna direita.
Eu não tenho necessidade. Só se ele tivesse um encurtamento muito acentuado dos extensores, e aí o joelho dele se encontrasse assim. E ele não conseguisse esticar a perna. Aí eu falo, opa, aí teria que fazermos a extensão. Mas isso é muito difícil de acontecer. E aí, se fosse fazer a extensão, você sai dessa porção, é a mesma marcação, fíbula, fêmur, o eixo na porção articular, e você estende e faz a marcação, tá? Então, no caso do paciente aqui, não tem a necessidade, na grande maioria você não vai ver essa necessidade, só se ele tiver um encurtamento muito acentuado. Mas daí você chega, se ele tiver aqui, vamos imaginar que ele tivesse dessa situação, então você faria o quê? Goniometria dele, colocaria aqui, faria aqui, maléolo, e aí se observar que a extensão dele, então, deu o quê? 10 graus. Então ele tem um limitador, um encurtamento a nível de extensores, né, aqui atrás, que está limitando em 10 graus a extensão total dele. Não é o caso do nosso paciente, porque ele saiu, está em contato com o divã, então você não tem a necessidade de realizar essa parte da avaliação goniômetra dos extensores. Então, somente a flexão já é satisfatório para a gente ter essa ideia. Tudo bem? Voltando, então, aos slides. Vamos começar, então, com os testes específicos para o nosso joelho. Então, o primeiro teste que nós iremos realizar, teste de Apley. Teste de Apley vai estar o quê? O paciente vai se encontrar em decúbito ventral. Eu vou colocar a perna dele 90 graus, né? Fazer a flexão do joelho. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um esforço, fazer uma pressão de cima para baixo. E uma vez eu fiz essa pressão de cima para baixo, fazer essa compressão, eu vou rodar a perna dele, né? Eu vou rodar a rotação interna e externa. Nesse caso, o que eu estou avaliando desse paciente? Nesse caso, eu estou avaliando menisco. Se ele está tendo algum problema a nível de menisco. Menisco medial, menisco lateral. Então, a gente vai estar fazendo essa análise junto ao paciente. Então, eu peço para o paciente estar deitado decúbito ventral. Eu peço, então, eu vou fazer aqui para vocês poderem visualizar. Então, ele faz a flexão. Eu vou fazer, então, o quê? Eu vou fazer a pressão, vou comprimir essa parte dele aqui, essa porção da perna dele, e vou rodar, medial e lateral, tá? Então, como é que a gente faz o teste? Deixa o pé dele numa posição neutra. Você não pode perceber que você faça uma dorsiflexão muito elevada, tá? Então, porque nós não estamos avaliando o pé, a gente está avaliando o joelho. Então, aí o que você faz? Você coloca a sua mão em cima do pé e dá a pressão. Quando você faz a pressão, aonde você está jogando a pressão? Região de calcâneo. Então, é aqui que você faz a pressão desse paciente. É nesse ponto que você está pressionando, com a região aqui, ó, da palma da mão. Então, ó, e aí você joga o teu peso, a tua pressão aqui. Você está comprimindo o menisco. Uma vez você fez isso, aí o que você faz? Você tem que rodar perna. Qual que é o erro comum da pessoa, às vezes? Ele faz a pressão e roda o pé. E não roda a perna. E aí você vai acontecer o que com esse paciente? Na hora que você faz esse movimento, você pode dar uma lesão ligamentar a nível de tornozelo. E não é, então você tem que rodar aqui. Então, ó, fez a pressão, comprimiu, ó, roda a perna, lá para cá. Então, se eu fiz a rotação aqui, para quê? Para lateral, o menisco que vai ter o problema, se acontecer, é o menisco medial. É nessa porção que ele vai estar sentindo o desconforto, se ele tiver algum problema. E se eu fizer a compressão, rodar interno, ele vai sentir dor aqui, ó, no menisco lateral, nessa porção, tá? Aqui. Ele vai sentir a dor aqui.
Então, conforme a angulação que você faz, a pressão, você vai ter a resposta do menisco medial ou lateral. Então, aqui o lateral e aqui o medial, tá? Então, esse é o teste. O cuidado, então, é a dorsiflexão, que você não pode fazer. E quando você for fazer a rotação, não fazer do pé, fazer da perna. Então, você comprime e roda a perna. Desse lado aqui, mesma coisa, ó. Então, eu faço aqui, ó, deixo o pé dele numa posição neutra, coloco a minha mão em cima do osso calcâneo, faço a pressão, né, a compressão para baixo, empurro para baixo, e aí eu faço aqui. Na hora que eu rodo aqui, rotação que interna, onde que ele vai sentir dor? Menisco lateral, aqui fora. E na hora que eu faço, e eu rodo a perna para que rotação externa, se ele tiver lesão menisco, ele vai sentir aqui, no menisco medial, sempre o oposto, tá? Então, esse teste é importante para nós visualizarmos o quê? Nós estamos visualizando lesão de menisco do paciente, tá? Então, o cuidado que você deve ter, repetindo, que é muito comum você fazer, é não rodar o tornozelo, é rodar a perna, tá? É aqui que você roda, não aqui, porque você está na empolgação e você roda, você dá um estiramento ligamentar aqui do tibial anterior ou do fibular, e aí esse paciente ganhou mais um problema, tá? Então isso pode acontecer, então você deve evitar isso ao máximo. O próximo teste que nós iremos realizar é o teste de McMurray. O que o teste de McMurray vai nos apresentar? O paciente vai estar em decúbito dorsal, ele vai flexionar a perna e nós vamos rodar essa perna também. Então, a gente vai estar vendo nesse momento o quê? Se tem lesão a nível ligamentar, tá? Qual é a resposta que ele me dá? Quando a gente faz esse movimento, a gente vai escutar um clique palpável ou audível. Então, eu vou perceber no toque, eu vou escutar um barulho, um clique, e aí eu vou ter certeza que ele teve, ou ele tem, né, uma lesão a nível de menisco. Então, a gente flexiona o joelho no ângulo máximo que ele suporta. Eu tenho que chegar ao máximo da contração, da flexão do joelho dele para poder realizar esse movimento. Aí, o que acontece? Nesse momento que ele flexionou o joelho, que ele está bem flexionado, eu vou fazer a rotação externa e interna. E aí eu vou também ter a resposta a nível do quê? De menisco medial ou menisco lateral. Num segundo momento, eu posso também fazer o quê? Eu estou com a perna dele fletida e estou rodando. Se eu perceber, eu quiser confirmar, eu faço o quê? Com a perna rodada eu estico, eu faço a extensão da perna e aí eu também vou ter a confirmação dessa lesão junto a menisco medial ou menisco lateral. Então vamos fazer o paciente? Então o paciente já se encontra em decúbito, aí eu vou pedir essa perna aqui, aquela perna que a gente está vendo que o paciente tem algumas limitações, então a gente vai até o limite dele, que era 115 graus. Uma vez ele colocou aqui, o que eu faço? Eu vou pegar, ó, pego no calcânio dele e rodo, ó. Se eu fizer aqui, ó, minha mão está no joelho dele. Então, se ele tiver uma lesão a nível de menisco, que menisco que eu tenho aqui? Menisco lateral. Então, minha mão está aqui. Eu fiz o movimento, tá? O que acontece? Se ele tiver lesão, vai dar um estalido, um barulho, ou eu vou sentir um clique na minha mão. Não senti, não percebi. Então, eu volto aqui, é o limite máximo dele, eu rodo para cá. Então, minha mão está onde? Na região do menisco medial. Então, o menisco medial está aqui, eu não percebi estalido, não percebi nada. Então, o paciente não tem lesão de menisco. Se eu quiser confirmar, ó, perna flexionada, está rodado. Aí eu estendo, ó. Ok? Aí eu estendo e aí eu vejo se tem alguma lesão, tá? Então eu vejo aqui
Não tem nada. Mesma coisa, interno. Põe a mão mais externo e faça a extensão. Então, aqui no caso desse paciente, na perna esquerda, não percebi alteração nenhuma. Estico e venho na perna direita. Mesma coisa. Então, ele chega no máximo de flexão do joelho, coloco minha mão apoiada aqui em região de calcâneo, faço rotação. Ó. Não escuto, não sinto. Vamos complementar? Com ela virada e com ela no outro lado. Então, nesse caso, o teste deu negativo, por quê? Porque o paciente não tem lesão a nível de menisco, nem medial, nem lateral. Então, é a mesma coisa do anterior. Você faz a rotação interna, você vai ver do lado oposto do menisco, tá? Você faz a rotação externa, você vai ver do lado oposto do menisco qual região que está lesado. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Voltando então ao nosso quadro. Agora a gente vai ver o teste chamado de gaveta anterior e gaveta posterior. Esse teste, nós vamos estar visualizando o quê? Parte de ligamentos. Então, eu tenho o ligamento cruzado anterior e lá atrás o ligamento posterior, tá? Então, eu tenho aqui as duas porções. Então, o teste de gaveta, quando a gente realiza esse teste, o que acontece? O paciente vai estar deitado em decúbito ventral, dorsal. A gente pede para ele fazer a flexão do quadril a nível de 45 graus. O joelho a gente deixa próximo dos 90 graus. E eu faço o teste de gaveta que eu vou mostrar para vocês, que é tracionar o quê? O osso da tíbia. Então, para o gaveta anterior, eu traciono a tíbia para frente. E aí, o que acontece? O normal, esse osso se deslocar, se movimentar, 2 centímetros, 3. Se ele tiver uma ruptura do ligamento cruzado anterior, esse movimento vai ser maior. Essa amplitude que vai ter aqui, que ele vai deslocar esse osso, vai ser maior. Vai passar dos 5 centímetros, 6 centímetros. Então, é muito visível, é visual. Ele não vai te relatar dor. Ele não vai falar para você, doeu. Você vai simplesmente olhar e perceber, na sua visão, se ele está deslocando a tíbia muito à frente ou não, tá? Para a região anterior ou não. Então, ele não vai relatar dor. É você que vai chegar a esse diagnóstico. Então, a gente faz esse paciente, né, dessa maneira, ele não tem dor, mas o movimento é importante. Então, vou ao paciente para mostrar para vocês de que forma a gente faz da região anterior do ligamento. Então, o ligamento cruzado anterior, a gente pede para ele pôr o quadril a 45 graus e o joelho a 90 graus, ou próximo de 90. Uma vez ele está aqui, eu vou sentar em cima da perna dele, do pé dele, não da perna, sentar em cima do pé dele. Por quê? Para estabilizar, tá? Eu preciso deixar essa região estabilizada. Então, eu venho, sento aqui, ó, também. Aí, o que eu faço? Eu passo a mão aqui atrás da tíbia, ó, nessa porção aqui, junto aqui a fossa poplítea. E aí, eu vou tracionar esse osso para cá, para mim. E aí, ele vai se deslocar pouco, ó. Pode fazer força, ó. Então, o que acontece? Você nem percebe que ele movimenta, muito, né? Então, ele vai se movimentar ali 1 centímetro, 12. Então, nesse caso, ele não tem ruptura de ligamento cruzado anterior. Se ele tivesse, quando eu fizesse esse movimento, a tíbia dele ia saltar para cá. Era nítido. Você ia olhar, observar, e você ia perceber que esse osso vinha aqui na frente. Aí você tem como resposta a lesão, tá? Então,
Então, ó, traciona para você, tá? E aí ele não movimenta. Esse é o gaveta anterior. Volto aqui. Vou fazer na outra perna. Quadril 45 graus, joelho próximo de 90 até 90. Senta em cima do pé dele para estabilizar. Coloco então minhas mãos, ó, dessa maneira, atrás, na região posterior da tíbia dele e traciono, ó, trago para mim. Você pode fazer um pouquinho de força, mas cuidado, não vai fazer muita força, trazer com tudo, pá! Se você fizer isso daqui você pode romper o ligamento cruzado dele no teste. Então você traz daquela jeito, daquela maneira, moderada, tá? Porque você já vai perceber se ele tem lesão. Se você vir com tudo e trazer com toda a tua força, você rompe o ligamento dele. E uma vez rompido, você já sabe que é cirúrgico, 8 meses de tratamento. Nós não queremos isso do paciente, né? Nem ele e nem você. Então, eu fiz aqui gaveta anterior, que é para o ligamento cruzado anterior. E o gaveta posterior? Como que a gente realiza esse movimento? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, na lousa, aqui no slide. Posterior é o contrário. O paciente continua com a perna flexionada, da mesma maneira, só que como eu fiz anteriormente para cá, o posterior eu vou empurrar a tíbia para trás, a região, o quê? Posterior. Então, aqui que eu faço? Meu joelho no pé dele, estabilizei, né? Ou você pode sentar também, fica a teu critério. A mesma forma que você colocou a mão aqui atrás, você coloca na frente, ó. Então, tá vendo? O meu aqui. E aí eu traciono a tíbia para cá, para esse lado. Então, aqui, ó, eu faço. Se ele tivesse lesão de ligamento cruzado posterior, nesse momento, você ia ver se deslocar a tíbia. A tíbia se deslocar, uma vez ela deslocando ali, como eu falei, até uns 5 centímetros, 4 centímetros, você teria lesão comprovada. Então, eu estabilizei o pé dele com o meu joelho, fiz a pressão em cima da tuberosidade da tíbia, ó, tá aqui a tuberosidade da tíbia, e fiz a gaveta posterior, tá? Não tem nada, voltamos aqui. Na outra perna, a mesma coisa, você flexiona. Aí você pode sentar, eu fiz ali em pé para mostrar para vocês, mas você pode sentar também, fica a seu critério. Coloca a mão aqui na tuberosidade e aí você faz a pressão, você empurra a tíbia para trás. Ó, não se movimenta. Então, nesse caso, movimentou 1, 2 centímetros no máximo, ele tem o quê? Lesão negativa para ligamento cruzado posterior. Então, esse é o teste de gaveta. Tá ok? Volta. Cuidado sempre com o paciente. Não vai pegar e jogando a perna dele, fazendo ele esticar a perna de uma vez, que você pode lesioná-lo. Então, todo cuidado é importante. Já esse teste aqui de Leishman é o mais confiável, o mais sensível. Para quê? Para teste de a gente ver ligamento cruzado anterior também. Então, se ali na gaveta não deu, às vezes nesse teste vai dar, tá? Então, o que acontece? É o mesmo teste anterior. O que muda? Muda a posição do joelho do paciente. Se o paciente não consegue flexionar o joelho a 90 graus, ou próximo a 90 graus, então eu não realizo o teste de gaveta, não vou saber se ele tem ou não condição de fazer o teste para ligamento cruzado anterior e posterior? Não. Então, neste caso, o que você faz? Você coloca o paciente, em vez de você colocar o joelho a 90 graus, você coloca ali a 30, 35, 40 graus de angulação e vai realizar a mesma maneira, a mesma forma, a mesma tração da gaveta você vai fazer também. Então, ligamento cruzado anterior, você vai trazer a tíbia até você. Então, se no caso o paciente não consegue ficar com flexão de joelho a 90 graus, você faz esse teste. Ele é mais confiável até que o gaveta, tá? Então, vamos fazer com o paciente, para vocês poderem visualizar.
Então, não vamos imaginar que o gaveta, ele não consegue fazer. Então, ó, faz aqui 45 graus, ó. O pé dele aqui, como ele tem um encurtamento, ó, apoiou. Aí, no caso, eu vou colocar o meu joelho aqui para estabilizar. Coloco a minha mão atrás e faço o teste, ó. Traciona a minha tíbia para anterior. Então, nesse momento, eu trago aqui e não tem nada, ó. Você não percebe diferença nenhuma. Ó, volta a perna. Você viu que eu seguro a perna dele, o joelho dele? Cuidado com o paciente. Mesma coisa aqui. Vem. Nesse caso, eu vou sentar. Aí, ó, angulação menor. Aqui ainda está até um pouco grande, ó. E aí você traciona, ó, a tíbia dele para ligamento cruzado anterior. Não teve deslocamento da tíbia em relação à patela, então, teste negativo para ligamento cruzado anterior. Tudo bem? Então, esse é o teste de Leishman. E o Leishman invertido? É a mesma coisa. O que muda é o paciente, agora ele vai estar o quê? Decúbito dorsal. A perna do paciente eu também vou deixar 20, 30 graus e vou fazer o esforço, ó. Eu vou estabilizar a coxa dele com a minha mão e com a outra mão eu vou fazer a força, né, para a região que pra jogar a tíbia para a região posterior. Então, nesse caso, eu estou avaliando o quê? Ligamento cruzado posterior do paciente. Então, eu venho aqui, o paciente já está na posição correta. Eu pego aqui, coloco a nível de 30 graus, estabilizo, ó, minha mão aqui junto à coxa dele. E aí eu tenho que trazer, né, o esforço aqui, ó. Então, ó, eu trago e empurro junto aqui a tíbia para posterior. No caso aqui, fiz, não obtive resposta nenhuma. Então, significa que ele não tem lesão de ligamento cruzado posterior. Vamos fazer da perna esquerda? Então, ó, estabiliza a coxa, levanta aqui a 30 graus, mais ou menos. Coloca a minha mão aqui junto à tíbia, ó. Abracei a tíbia. Aonde? Próximo da tuberosidade ali, tá? Aí seguro e faço a tração. O que não pode acontecer nesse teste? Você trazer a perna, fazer a flexão aqui. Não é isso que você quer. Então, ó o cotovelo aqui. Eu coloco junto a região do tendão calcâneo dele. E aí eu traciono. Eu faço isso com a minha mão. Eu faço esse movimento com a minha mão para tracionar a tíbia. Ó. E aí eu traciono. Aí o que acontece? Se ele tivesse uma lesão nessa porção, a tíbia se desloca 5 centímetros ou mais. E aí você teria, então, a resposta junto a esse ligamento cruzado posterior. Então, nós vimos o teste de gaveta e vimos o teste de Leishman para mostrarmos se existe ou não lesão a nível de ligamento cruzado, tanto anterior quanto posterior. Então, esses são os cuidados que você deve ter junto ao paciente. Uma vez não deu nada, teste negativo, o paciente não tem, então, lesão ligamentar. Muito bom o prognóstico. E toda lesão a nível de ligamento cruzado anterior-posterior é uma lesão séria. É caso cirúrgico e leva de 6 a 8 meses para recuperar. Então, o paciente, quando dá negativo essa resposta, é uma forma positiva para ele. Então, o tratamento dele não vai ser tão longo, a recuperação dele mais rápida. Então, neste momento, nós finalizamos o quê? Análise do joelho. Fizemos parte de anatomia palpatória, fizemos a parte de inspeção, fizemos os testes específicos e especiais para joelho. Nesse caso, ele apresentou, em algum momento lá a gente percebeu, ou ele tinha uma tendinite ou uma bursite. Como não estava quente,
como eu não senti ali rubor, não senti calor, ele sentiu desconforto na pressão, então, no meu diagnóstico, ele teria uma tendinite ali na região, no término do quadríceps, né, onde vai estar o tendão do quadríceps junto ao músculo, ao osso patelar. Então, ali no caso, ele está com uma pequena tendinite, trataria esse paciente de maneira adequada, que vocês vão ver com o passar do curso, de que forma você trataria uma tendinite. Calor, você vai tratar com porção de anti-inflamatório, você vai fazer analgesia e esse paciente estaria em alta. Então, no nosso quadro aqui do nosso paciente, eu diagnosticaria ele com uma tendinite do quadríceps. Então, encerramos o nosso caso, encerramos a nossa avaliação do paciente. Quero muito agradecer a presença de vocês e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais hoje. Então, meninas, essa foi a nossa 7ª aula prática. Preciso saber o que vocês acharam, tem alguma dúvida? Não. Tudo certinho, Não então? Tudo certo. É bem explicadinho, né, a aula. Esse professor assim como a professora da matéria anterior, tem explicado muito bem. Mas também, precisando, né, gente, é só entrar em contato e a gente vai conversando. Tá bem? Tá bom, prof. Então tá, meus amores, amanhã a gente se encontra para a nossa última aula prática da matéria de diagnóstico cinético funcional e imaginologia dos membros inferiores coluna vertebral. Um beijo, boa noite, bom descanso. Beijo, boa noite, todo mundo. Tchauzinho, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.